Das contas, eu percebi que eu comecei esse canal falando um monte de coisa, mas a coisa mais importante que eu tinha que falar, eu não falei, que é explicar pra vocês o que é o câncer. Uau! Vamos lá? Então, né? Vamos explicar um pouquinho aí o que de fato é o câncer, né? Existe uma definição filosófica que eu ouvi a professora Lúcia Helena Galvão falando um dia. Não sei se essas palavras são dela ou se ela repetiu isso de alguém, ou ela viu isso em alguma palestra ou algum livro. Mas eu sempre levo isso comigo porque para mim representa exatamente o que significa o câncer. Ela diz assim: o câncer é uma célula que deixou de pensar no todo e passou a pensar apenas em si. Essa frase, inclusive, está em minhas apresentações. Nas minhas palestras, quando eu vou dar aula, eu sempre falo sobre isso. Porque apesar de ser uma definição filosófica, ela expressa naturalmente o que de fato é o câncer, porque realmente é uma célula que deixa de fazer ali o processo para todo o corpo, para todo o sistema, para fazer apenas para si própria ou para o seu próprio ambiente ali, né, que é o tumor. Então é basicamente isso. Mas aí a gente se pergunta por que as pessoas desenvolvem o câncer, né? Se a gente for pensar na estrutura, no processo pelo qual a célula desenvolve o câncer, ele é um processo natural, é um processo que está presente na nossa vida no dia a dia, né? Nesse exato momento eu estou gravando esse vídeo, você provavelmente está aí assistindo, nós estamos produzindo células cancerígenas ou com potencial cancerígeno nesse exato momento. Mas a gente tem aí mecanismos que foram desenvolvidos, evoluindo pelo nosso corpo, para eliminar esses erros que acontecem. Né? Então, a gente tem processos, nós temos enzimas, nós temos fases de divisão celular, nós temos estruturas que são capazes de suprimir tumores, que a gente chama de supressores de tumor. Ou, em alguns casos, a gente tem aí, inclusive, o procedimento de automorte celular, que é quando a morte, quando a célula ela programa a própria morte, né, para que ela elimine algum erro que ela não conseguiu ajustar em fases anteriores, ou porque ela já está uma célula velha, então ela cria esse procedimento, né, ela desenvolve, ela atua dessa forma, que a gente chama isso de apoptose, que é a morte programada da célula, para que as estruturas que ela tinha ali presente possa servir como é, matéria-prima para a construção de outras células, aquilo que for útil, de fato, e aquilo que não for vai ser eliminado num processo chamado turnover proteico. Do quê? Um monte de informação técnica, né? Mas enfim, esse procedimento é basicamente isso, né? Todo dia nós temos enzimas, células e várias estruturas se desfazendo e as estruturas que sobram dessas células podem ser reaproveitadas ou podem ser eliminadas. Isso vai depender muito da qualidade dessas estruturas. Então, olha que coisa mais engenhosa o nosso corpo é. E aí, por que que esses erros passam, né? Por que que nós temos tantos processos de controle, mas em algum momento essa situação deixa de ser controlada e passa a desenvolver o câncer. Aí vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem para isso, né, que eu sempre escuto e eu sempre vejo, é: o câncer é uma doença genética? E aí vem a bomba. Todo câncer é genético. Ah, é. Por quê? Porque todo câncer acontece na estrutura genética da nossa célula, que é o nosso DNA. Né? Então ele se desenvolve dali. Mas nem todo câncer é hereditário, ou seja, que vem herdado de outras, né, de outras gerações da nossa família. Vou explicar essas duas questões para vocês entenderem. Quando nós temos um câncer que a gente chama de espontâneo, ele é um câncer desenvolvido pela espontaneidade desses erros que são causados no nosso DNA. A célula vai se dividir. Nessa divisão que acontece, a gente tem ali a divisão da fita de DNA, né? Nós temos o DNA está no núcleo da célula. Quando a célula vai se dividir, é gerado
uma fita de DNA para que seja exposta na próxima célula. Exatamente igual como a da célula de origem. Só que nesse processo de geração dessa nova fita pode acontecer um erro, né? Um erro ali, botou uma base errada no lugar errado. E essa alteração pode gerar uma mutação genética. Essa mutação genética pode ser propícia para o desenvolvimento de câncer ou não. Né? Ela pode ser simplesmente um erro simples, mas também ela pode ser uma cadeia de erros complexos que vai gerar aí essas alterações. E a partir daí isso pode desenvolver um câncer. Se a célula não conseguir reparar esse erro com as enzimas, com a própria autofagia, com a própria apoptose, o nosso sistema imune lá na frente pode, de alguma forma, tentar controlar essas células. Quando tudo isso falha, aí sim nós temos o desenvolvimento de um câncer. Tá? Eu estou sendo bem simplório aqui na explicação, bem simplista nessa explicação, mas é basicamente isso. Então, esse é um câncer espontâneo. O que é que pode fazer gerar erros no DNA? A própria divisão celular pode causar isso, nessa divisão. Fatores externos, exposição a alimentos que sejam oxidativos, né? Então, alimentos ultra-industrializados, hiperindustrializados, isso pode fazer alteração se a gente tem um volume muito grande desses compostos na nossa alimentação. A gente tem fatores externos, poluição, compostos químicos, como, por exemplo, a gente tem na gasolina. Enfim, então tem várias possibilidades de exposição, de fatores que podem ali interagir com o nosso DNA e gerar esse erro, né? Aumentar o risco de ter mais erros como esse. E lá na frente o corpo não conseguir dar conta de eliminar eles, né? Então, essa é a geração de um câncer espontâneo. E a gente tem visto muitos hoje em dia, muitos casos, né, muitos relatos, por dois motivos. Um, a gente tem o diagnóstico é mais eficiente, então hoje em dia a gente tem mais estruturas de diagnóstico, a gente tem políticas públicas que são mais intensas nesse processo, então isso aumenta o diagnóstico, né? Mas a gente também tem mais exposição. A gente tem mais exposição a estresse, a gente tem mais exposição a fatores ambientais, a gente tem uma alimentação muito ruim, né? Assim, existem muitos compostos na nossa alimentação que podem ser que a gente chama de carcinogênico, ou seja, que aumenta o risco para o desenvolvimento do câncer, por aumentar o risco dessas mutações acontecerem no nosso DNA. Então, por exemplo, a gente tem aí hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. O que é isso? São substâncias geradas a partir da combustão ali de compostos orgânicos, como a madeira, por exemplo, que é o carvão. Então, assim, se a gente tem essa queima, esse hidrocarboneto, numa comida defumada, num churrasco que recebe, por exemplo, muito desses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, a gente consome eles e eles vão estar presentes no nosso corpo. Assim como o álcool, que também é um fator, né, oxidativo, assim como várias outras substâncias que a gente tem. Então, a gente tem muito mais exposição para gerar esses erros, para gerar essas possibilidades de interação dessas substâncias com o nosso DNA, fazendo com que haja um erro no processamento ali. E aí também a gente tem inflamação crônica, a gente tem doenças crônicas que estão associadas ali do ponto de vista de sobrecarregar o nosso corpo, de sobrecarregar o nosso sistema, a ponto dele não ter eficiência suficiente para identificar, para eliminar, para fazer o sistema imune trabalhar de forma adequada na identificação dessas células erradas, por exemplo. Então a gente tem uma soma de fatores, por isso que a gente sempre fala, o câncer é uma doença multifatorial, porque não é só uma coisa, é uma sucessão de coisas que fazem com que em algum momento a gente tenha o desenvolvimento desse câncer espontâneo. Quando a gente fala do câncer hereditário, a gente está falando de alguém que já vem com uma alteração, né, uma mutação em genes específicos, né, em estruturas específicas do DNA, que aumenta o risco para o desenvolvimento de um determinado tipo de câncer. Então, nos casos, por exemplo, que são casos mais comuns, que a gente já ouviu falar bastante, que é o caso dos genes BRCA1 e 2. Esses são genes, né, que estão associados ao aumento do risco para o desenvolvimento de câncer de mama e ovário nas mulheres. Mas também está associado ao desenvolvimento de outros tipos de câncer, tá? É que eles estão mais ligados a esses, mas podem se desenvolver outros por conta de alteração desses genes. Mas o mais comum é mama e ovário. E aí,
essa alteração genética, ela vem com um erro em uns processos de reparação da célula, né? Então, esses processos de supressão tumoral já vem errado, já vem ali com alteração. Então, ela vai passando de uma geração para outra. Isso aumenta o potencial para o desenvolvimento da doença, porque já está na genética daquela pessoa, já está ali registrado no DNA daquela pessoa esse erro, né? Então ele vem passando de geração em geração. Isso aumenta o risco, mas isso não determina que a pessoa vai ter a doença. Os fatores externos, que foram todos esses que eu falei relacionados aos cânceres espontâneos, também podem influenciar no aumento do risco. Então, você já tem um risco grande por fator hereditário, né? E aí você aumenta esse risco quando você gera algum tipo de exposição a mais. Por isso que a gente fala do controle de peso, porque a obesidade está associada à inflamação. E a inflamação está associada à sobrecarga do sistema imune, né? Porque existe um ambiente hiperinflamado ali o tempo todo, o sistema imune está ali o tempo todo trabalhando, o tempo todo tendo que dar conta de muitos processos e aí, automaticamente, isso pode gerar interações para o desenvolvimento da doença, bem como falta de eficiência do sistema imune no combate, né? Então, a obesidade ela é um fator de risco associado a muitos tipos de câncer exatamente por isso. Então, por isso que a gente fala que é importante fazer o controle de peso do ponto de vista de reduzir esse impacto inflamatório. Por isso que a gente fala da alimentação, que precisa ser uma alimentação anti-câncer. Ah, na alimentação anti-câncer esse termo não existe. Tudo bem, a gente pode ser que isso não esteja chancelado ou alguma coisa desse tipo. Alimentação anti-inflamatória. Pode ser que não esteja chancelado de alguma forma esses termos. Mas quando a gente está falando de uma alimentação quimiopreventiva. O que é isso? Uma alimentação que tem ali a presença de frutas, legumes, verduras que são antioxidantes, né? Ou seja, que vão ajudar o corpo a se defender, que vão combater esses oxidantes, que vão sequestrar eles ali no nosso corpo, né? Se eu tenho uma molécula oxidante que pode aumentar o risco para interações com o meu DNA e eu faço um consumo de alimentos que têm antioxidantes, eu consigo sequestrar ele e eliminar esse oxidante, né, de alguma forma. Isso tudo pode ser feito como prevenção, como tratamento durante né, como alimentação durante o tratamento, mas a gente já não pode trabalhar com outros quesitos, como, por exemplo, suplementação de antioxidantes durante o tratamento quimioterápico. Eu vou deixar esse tema para um outro vídeo, essa questão de tratamento, mas porque tem outras complexidades que envolvem tratamento, e aí tem algumas limitações, por exemplo, de suplementação de antioxidante, enfim, vou deixar para um outro vídeo. Mas nesse vídeo especificamente eu quero que vocês entendam exatamente isso, né? O câncer é essa doença, por isso ela é tão difícil de ser tratada, porque ela não é uma doença que vem de fora para dentro, não é um vírus, não é uma bactéria, né? Não é nada patogênico que vem de fora para dentro. Ela é um desenvolvimento do próprio corpo. Ela faz parte da estrutura do nosso corpo. É a nossa própria célula que mudou seus objetivos e seus propósitos dentro da nossa estrutura corporal. Então, ela tem as mesmas características que as nossas células saudáveis. Ela tem as mesmas estruturas que as nossas células saudáveis. Ela também consegue criar ali ambientes propícios para a saúde, para o desenvolvimento dela enquanto célula, porque todas as nossas células têm essa capacidade, então elas têm capacidade de sinalizar para criar vasos sanguíneos para nutrir elas têm a capacidade de inibir o sistema imune para não serem destruídas, assim como nossas células também têm essa capacidade, como o nosso corpo, quando está saudável, tem essa capacidade de fazer esse tipo de procedimento também, como acontece, por exemplo, na gravidez. Né? A mulher saudável, quando está grávida, nos primeiros meses, o corpo, o feto, né, ele engana o sistema imune para não ser destruído, porque ele é um corpo estranho. Então, essa é uma capacidade que a célula tem, essa é uma capacidade que as células ali germinativas que vão gerar ali o feto, etc., tem. Então, quando essas células são células cancerígenas, né? Quando elas estão no processo de carcinogênese, de desenvolvimento de tumor, elas vão usar todos os recursos que estão disponíveis para se proteger, aumentar de tamanho, alimentar suas estruturas. Então, por isso é tão difícil, né, o tratamento do câncer, porque ele é uma doença que vem da gente, de dentro da gente, né?
não vem de fora. E aí os tratamentos vão afetar não só as células doentes, mas também vão afetar todas as células do nosso corpo, porque são células do nosso corpo igual, né? Então, infelizmente, tem toda essa estrutura. Então, é isso, o câncer é essa doença, né? É esse desenvolvimento. É importante a gente conscientizar as pessoas sobre o que é, né? Porque sabendo o que é, a gente já desmistifica muita coisa e permite que as pessoas tenham reconhecimento sobre a doença, a estrutura e como é que ela surge. Porque a melhor forma de combater algo é saber o que ela de fato é. E tem muita gente que tem medo de falar sobre isso. Ah, eu não quero nem falar, eu não quero nem ouvir. Mas aí chega lá na frente e precisa lidar com a doença de uma forma muito mais dolorosa, porque lá atrás não quis saber como evitar, não quis saber como prevenir, ou pelo menos como reduzir o risco de exposição, né? Ah, Chesme, então se fizer tudo isso certinho que vocês falam, eu nunca vou ter? Aí vocês já estão querendo que eu seja Deus, né? Eu não tenho a condição de estar sendo Deus nesse momento. Mas, talvez nem em outro. Mas, enfim, você diminui o risco, né? E além de diminuir o risco, você fortalece seu corpo, você gera um corpo mais capaz de lidar com esses processos, né? E gera consciência. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que seja um vídeo esclarecedor. Eu tentei trazer aí uns termos mais próximos da nossa realidade para que vocês possam entender de uma maneira mais prática. Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês colocam nos comentários que a gente vai esclarecendo. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir esse vídeo e não deixem de encaminhar no grupo do WhatsApp como se fosse uma grande fofoca, né? Como se fosse uma grande corrente para que muitas pessoas alcancem esse vídeo e possam entender melhor como se desenvolve o câncer. Então é isso, um beijo para todo mundo e até a próxima semana.